bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Hoje é um dia especial para nós, onde a União Espírita Paz e Caridade está completando 88 anos de existência. É motivo de muita alegria, lembrando os pioneiros que fundaram esta casa e que com certeza na espiritualidade continuam trabalhando. Abraços com aqui nós encarnados no movimento espírita, na assistência fraterna, no socorro aos nossos companheiros mais necessitados. Então, por isso, nós queremos dividir esta nossa alegria com todos os que aqui estão, encarnados e desencarnados. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que ilumine os nossos caminhos, a nossa mente, o nosso coração, e que na condição de espíritas possamos assimilar a mensagem do Mestre em espírito e verdade, procurando superar as próprias deficiências e dar o que de melhor nós temos em forma de trabalho, de energias e, acima de tudo, Senhor, no aumento da nossa condição de amar. Permita que nesta manhã todos nós aqui reunidos, encarnados e desencarnados, com um pensamento único do espírito de fraternidade, na prática do bem, que estas energias possam ser carreadas aos companheiros mais sofridos, encarnados, desencarnados, e que todos aqueles que adentrarem este ambiente possam desfrutar destes momentos de paz, de harmonia, de muita alegria em nossos corações. Aos espíritos amigos, a nossa gratidão, mentores, que auxiliem a nossa irmã nesta manhã e nos brinda com a sua presença. Que assim seja. E nós vamos passar a palavra para a Márcia, que fará a devida apresentação da nossa palestrante. Bom dia a todos. Antes de fazer a apresentação da Mariluza, gostaria de fazer um cumprimento especial aos diretores, aos frequentadores e aos mentores espirituais desta casa, que hoje completa 88 anos. Então, trago o carinho e o abraço especial dos frequentadores da Casa Espírita Luz e Fraternidade de Birigui, dizendo sempre da alegria, da satisfação de estar aqui nesta casa, porque sempre somos acolhidos com muito carinho. Então, parabéns, principalmente à equipe espiritual que mantém a equipe material nestes trabalhos. Apresentar a médium Mariluza é algo que para nós se torna assim bastante prazeroso, é um presente que eu recebi nesta manhã. Porque eu sempre digo assim, que a primeira referência do Espiritismo e da doutrina espírita que eu tive foi vendo a Mariluza pintar na cidade de Penápolis. Nem conhecedora da doutrina ainda eu era. A partir daí manifestei o interesse, então por isso eu tenho um carinho e um afeto muito especial. Mariluza foi nascida aqui na cidade de Penápolis e nessa oportunidade está na região lançando este livro, que conta a história do Espiritismo na cidade de Penápolis. Ela é psicóloga clínica, hipnóloga e trabalha como ilustradora, conferencista. É médium psicógrafa, tem livros citados em defesas na tese da USP, é fonte de consulta em livros didáticos de professores da PUC, Promemória e Senac. Trabalha como médium de psicofonia, psicometria, vidência, audiência, desdobramento, psicopictografia e com isso tem emocionado e levado consolo e prazer a milhares de criaturas. Também na música e na escultura tem se destacado, sendo analisada por professores da Universidade de Lyon e sido convidada a participar em programas televisivos de Miami, Portugal, Espanha, Porto Rico, Argentina e por todo o Brasil.
é conhecida mundialmente e conta sempre com o apoio de Bezerra de Menezes para as obras de adulto e de Meimei para a obra infantil, que foram avalizados pela pena missionária e psicográfica de Chico Xavier. Nestes livros tem o endereço para contato. E aproveitar a oportunidade, hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Onde o mentor espiritual de vários trabalhos da Mariluza é o Inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. Então, gostaria que todos tivessem uma manhã bastante proveitosa, extraindo, né, desta pessoa, não apenas médium, escritora, psicóloga, mas desta figura humana, carinhosa, afetuosa, que traz para nós não só as palavras da história, mas também o amor, a paciência, a fraternidade de todos os bons espíritos. Parabenizo os companheiros do centro que aniversaria. Eu acho que eu sou muito festeira. Onde eu chego tem alguma festa de aniversário da casa, ou de alguma inauguração de alguma obra assistencial. Então eu vou chegando, eu estou sempre em festas. Então, mais uma vez, Deus me premia com essa oportunidade de participar da alegria de vocês e receber de vocês os exemplos dignificantes de 88 anos de trabalho na Seara Espírita. Eu não ia começar a palestra da forma que eu vou começar, mas eles me pedem que eu leia, porque eu não decoro todas as datas, a sincronicidade brasileira. Deus geometriza, criou o mundo de uma forma tão harmônica que os gregos, estudando a natureza, descobriram as leis do macrocosmo e do microcosmo, a ponto de dizer que a matéria era constituída de pedacinhos cada vez menores, que se pegasse um pedacinho minúsculo, menor da matéria, se acrescentasse alguma coisa ou tirasse alguma coisa, se produziria uma energia tão grande que poderia destruir uma cidade. Eles estavam falando da fisão e fusão nuclear, não é? E, ao mesmo tempo, nós vemos que Jung fala da sincronicidade da vida, já esbarrando em que nada é por acaso. Tudo acontece dentro também dessas leis harmônicas e obedece a um padrão muito mais elevado que nós possamos imaginar. Então, a nacionalidade brasileira tem a sincronicidade no mês de março e abril. Depois, agosto, setembro e novembro. A nacionalidade russa também, o Peru também e a Itália também. Outras nacionalidades têm outras peculiaridades. Só para que vocês possam raciocinar, lembrar disso um pouco, eu vou ler as datas da sincronicidade brasileira. Vamos começar lá. E além de Jung, que fala da sincronicidade, nós temos Rudolf Steiner, que também fala dessa sincronicidade dos 7 anos através da antroposofia. Coisa toda já comprovada. A nossa sincronicidade começa no dia 7 de março de 1500, quando Dom Manuel I resolve mandar esquadras para descobrir as terras que ele já sabia haver além mar. No dia 22 de março de 1500, Cabral aporta na Bahia, descobrindo, entre aspas, o Brasil. No dia 14 de março de 1789, nós vamos dar um salto. É suspensa a derrama, que iria mobilizar o movimento da Inconfidência Mineira. No dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro, Tiradentes morre na forca. No dia 7 de março de 1821, Dom João VI volta a Lisboa. No dia 14 de março de 1831, a Noite das Garrafadas no Rio. No dia 8 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica em favor do seu filho, Dom Pedro II. No dia 14 de março, muito tempo depois, de 1955, num comício em Jataí, Juscelino Kubitschek promete a construção de Brasília. Em abril daquele mesmo ano, o Congresso diz sim a esta construção. No dia 14 de março, no dia 21 de abril de 1960, Brasília é inaugurada com o sino que havia tocado na morte de Tiradentes, tocando festivamente na inauguração
de Brasília. No dia 14 de março de 1964, Jango Goulart comparece ao comício da Central do Brasil. No dia 1º de abril de 1964, ocorre o golpe militar. No dia 14 de março de 1985, é véspera da posse de Tancredo. No dia 21 de abril de 1985, se oficializa a morte de Tancredo. No dia 14 de março de 1990, o confisco do Sarney de 143 bilhões de dólares, que era a dívida externa brasileira. Hoje está muito mais ampla. No dia 25 de abril de 1992, a renúncia de todo o Ministério do Collor. No dia 13 de março de 1998, Geraldo, o marqueteiro do governo Fernando Henrique, morre. No dia 19 de abril de 1998, morre Sérgio Mota. No dia 21 de abril de 1998, morre Luiz Eduardo Magalhães, que iria ser o próximo candidato à presidência da República. No dia 13 de março de 1999, chegam as normas do FMI para o Brasil. No dia 21 de abril de 2000, começam a estourar os primeiros escândalos econômicos. No dia 13 de março de 2001, se fala da internacionalização da Amazônia. No dia 21 de março de 2001, chegam as normas do FMI sobre a internacionalização da Amazônia. No dia 18 de abril de 2001, Antônio Carlos Magalhães nega ter visto a lista do painel do Congresso. No dia 14 de março de 2001, se fala pela primeira vez nas usinas de gás e petróleo. Se compra dólares para manter ilusoriamente o valor do real. No dia 21 de abril de 2001, nós temos a ameaça do apagão. No dia 26 de abril de 2001, a ACM confirma ter visto a lista. No dia 1º de abril de 2002, Lula sobe a rampa do Palácio com os governadores lhe dando apoio. Em março de 2003, FMI elogia e apoia Lula. No dia 21 de abril de 2003, quando ocorre a invasão do Iraque, começa também os escândalos Valdomiro, Meirelles, Jucá. Em março de 2003, já haviam começado esses escândalos e o governo tinha imposto mais impostos à população. Em março e abril de 2006, começa o escândalo do mensalão, o Valerioduto e o acórdão. E em 21 de abril, não foi 21, foi 19 de abril do ano 2002, haviam assassinado Celso Daniel. Bom, vocês pensem isso. Vamos agora ficar só com a Inconfidência Mineira, que também está nessa sincronicidade. Quero contar a vocês que, em criança, acompanhando as trajetórias do meu pai, que atendia obsedados que vinham acorrentados, amarrados e tal, e vinham à nossa casa, e ele ia dar o passe e a água fluida. Eu era muito xereta, levantava de madrugada e ia ver aquilo, e ele dizia: Mariluza, pega a água fluida para mim, pega a água para mim. Ele pegava a água e falava: dá para a pessoa. Ora, eu já tinha visto aquela pessoa chegar gargalhando, gritando, esbravejando, e homens dizendo: seu filho não solta não, porque precisou de 4, 5, 8 para segurar essa pessoa e para poder aprisioná-la. E ele soltava a pessoa, ia no fogão a lenha, pegava o tição, vinha para cima dele. Eu pegava uma faca de cozinha e vinha para cima dele. E neste momento, quando chegava à frente dele, caía de joelhos. E eu, muito curiosa, meio escondida, observando. Aí depois eu perguntava: papai, por que eles caem de joelho na sua frente? Ele dizia: Mariluza, não é na minha frente. É diante dos espíritos que estão comigo. E aí ele dava o passe. A prece dele para a água, que ele ensinou para minha caçula, depois de muito pedido meu, era a seguinte: Senhor Deus, Jesus e os mensageiros coloquem aqui o que a pessoa precisa. Era só isso. Muito bem. Então eu via aqueles espíritos horríveis que vinham com o obsedado, e eles vinham para o meu lado, e eu morria de medo. De repente, eles ficavam com as mãos espalmadas, o nariz achatado no vidro, porque eu dizia: tem um vidro invisível aqui que me protege. E eu dizia: graças a Deus esse vidro é inquebrável, porque eles não conseguiam passar.
Mas, como criança, eu ficava morrendo de medo. Nessa hora, muitas vezes, vinha uma chuva de ouro e prata, que me acalmava, me ajudava. E eu passei a chamar essa entidade de chuva de ouro. Até brinco dizendo que aquela música da Gal Costa, que ela canta, chuva de prata que cai sem parar, né? Fala, essa música é minha, porque eu via isso direto. Muitos anos depois eu iria assistir esse espetáculo, quando fui a primeira vez em Ouro Preto, garoava, e cada lampião de rua repetia a cena da chuva de ouro e prata que eu assistia na minha infância. Esse espírito se apresentou a mim e deu o nome, se identificou em 1975. Eu recebia mensagens dele no Lar do Amor Cristão e recebia mensagens do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato assinava Monteiro só. E esse espírito assinava e eu não entendia, eu lia somos. Aí eu dizia, somos um, somos dois, somos 10, eu brincava. Somos o quê? E não havia meio de saber quem era. Até que um dia eu estava, olha meu filho, eu posso ser uma flor, vai procurar uma mais perfumada. É uma abelha que está aqui, fazendo mesuras para mim. Agora foi para você, eu falei para procurar uma flor mais perfumada, lá foi ela. Então, num dia que eu estava datilografando as mensagens, eu percebi a presença dessa entidade. E falei, você não quer me dar o nome na máquina? Porque aí não tem como errar, né? As letras do teclado. Aí ele foi no P, eu pensei, mas não é P aí. Não é P aquela letra. Aí ele foi catando milho. Psicodatilografia. Uma mediunidade nova, portanto, né? E escreveu assim: os nossos caminhos se cruzam através dos milênios. Temos uma tarefa a executar. Se queres me conhecer para me apresentar aos amigos e irmãos em ideal, meu nome é Tomás Antônio Gonzaga. Ela é teimosa. Filha, eu não tenho néctar. Aí, resultado. Eu li aquilo, pensei um pouco, falei para o espírito, eu não acredito, vai ter que provar. Porque Tomás Antônio Gonzaga é o cara pobre da Mariluza, né? Vai ter que provar. E o pobre do espírito teve um trabalhão para começar a se mostrar para médiuns, para avisar. Era telefone que tocava, era gente que me procurava. Mariluza, tem um espírito assim com você. Mariluza, olha, ele trabalhou tanto judiação que eu acabei acreditando. Muito bem. Aí eu perguntei para ele, me conta, você participou da Inconfidência Mineira? Uns dizem que você participou, outros dizem que não, que você foi arrolado pelos seus inimigos. Você sempre negou a participação. Me conta. E ele, muito severo, não vou tocar nesses assuntos para satisfazer a sua curiosidade. Só o farei no momento devido, quando me for permitido, de forma a atingir o maior número de pessoas. Eu fiquei furiosa, mas não teve jeito, né? A ligação de lá para cá. Passaram-se os anos e no dia 21 de abril de 1979, ele se apresenta com a indumentária da época, trazia o seu casaco azul bordado a ouro, a calça de belmonte vinho, do dia do noivado dele com Marília de Dirceu lá em Ouro Preto. E a pena na mão disse, começaremos um romance. O seu nome é Confidências de um Inconfidente. E porque o título já me dizia que ele havia participado, eu quis perguntar alguma coisa, mas não me deixou. Me levou através do tempo e espaço e eu me vi no dia 27 de julho de 1720 na pequenina cidade de Ouro Preto, que fora no passado a Vila Nossa Senhora do Pilar dos Nobres de Ouro Preto. E embora fosse um lugar encantador, parecia um presépio incrustado em meio das montanhas, aquelas casinhas tombadas de pau a pique, as ruas muito estreitas das vielas, nas subidas e descidas daqueles morros, no seu piso de pé de moleque, das pedras roladas dos rios, a gente notava que o ambiente estava pesado. As crianças mal brincavam, as pessoas olhavam pela rótula das janelas e o barulho dos cascos dos cavalos, até chegarmos a um local que hoje é o refeitório dos estudantes, mas na época era a Câmara de Cadeia. E atrás estava armado um julgamento e uma condenação.
haviam prendido Felipe dos Santos Freire, que se levantara contra a cobrança da derrama, a cobrança dos quintos do ouro, aliás. Daí para frente, todo o ouro encontrado, um quinto iria para Portugal. Eu estou imaginando, por que nós não nos levantamos quando nos cobram muito mais do que isso hoje, não é? E fico pensando na beleza daqueles seres daquela época, que tiveram coragem de se levantar. E a sentença foi amarrar Felipe dos Santos e puxar os cavalos em 4 direções opostas, dos pontos cardeais, até que seu corpo se partisse e seu sangue, suas vísceras, seu coração, tudo ficasse espalhado pelo calçamento. Naquele momento, uma equipe de amigos espirituais estava presente na tentativa de dar-lhe apoio. Mas Tomás, revoltado com aquilo, saíra a orar numa das ermitas. E naquela noite houve uma reunião no plano espiritual. Vocês não têm ideia das reuniões que hoje em dia existem no plano espiritual, reunindo já elementos e líderes de várias nacionalidades, porque agora nós temos que vencer a globalização que aí está, que é selvagem, que está muito ligada à capital e interesses internacionais, para fazermos a planetarização da Terra, em que todas as fronteiras vão cair, e que nós veremos então a fraternidade implantada, e o soluço de um hemisfério se repercutir no outro, será realmente atendido e socorrido e feito. E é esta época de mudanças que nós estamos vivenciando agora. Por isso quero lembrar daqueles desbravadores que já pensavam nisso e que hoje estão interligados a muitos líderes de várias nações, alguns conhecidos, outros não, e que deram a sua vida pela melhoria do planeta. É esta a nossa tarefa. Por isso você falava em fraternidade. Naquela época, então, nessa reunião liderada por Ismael, se chamavam vários espíritos endividados através da Inquisição, através da luta das cruzadas, através dos bandeirantes e tudo mais, para que eles pudessem, de alguma forma, implantar a liberdade, igualdade e fraternidade na Terra. Outros nasceriam na América do Norte e fariam da América uma grande nação, através de uma lei tão perfeita que até hoje não precisou de emenda, escrita por Thomas Jefferson. San Martín, O'Higgins, Bolívar fariam isso em toda a América Latina. Outros levantariam a bandeira de forma sanguinolenta na França, através da Revolução Francesa, mas alguns estavam sendo chamados a nascer no Brasil, naquela hora difícil que custara, aquele dia, a morte de Felipe dos Santos Freire. E depois, toda a queima do morro, que hoje é conhecido como Morro da Queimada, que mataram mais de 3.000 pessoas ali, através de incêndio, através da espada. Eram os principais líderes do movimento e as pessoas mais ricas daquela capitania. E foram todos trucidados, como Pascoal da Silva, Manuel, muitos outros, não é? Então eram os primeiros grandes desbravadores naquele momento. E na reunião do plano espiritual, várias criaturas se apresentam, inclusive encarnados, que iam receber nas suas famílias os espíritos que realmente se inscrevessem e lhes fossem afins para a tarefa que lhes era, de alguma forma, dada ou imposta. E logo o primeiro a nascer, aquele que primeiramente deu o seu nome na lista, foi Cláudio Manuel da Costa, na pequenina cidade de Mariana. Ele fora um militar fantástico, que está no livro de Tiradentes, o Metelo. Ele fora padre em outras vidas, tiveram muita ligação, era um ser muito místico, muito voltado para Deus, mas profundamente triste, muito melancólico. Depois foram vindo o Alvarenga, o Fogazão do Alvarenga, tinha que nascer no Rio de Janeiro, né? Para pegar toda aquela verve do carioca. Tomás nasce do outro lado do oceano, filho de pais brasileiros, neto
do João do Rosário, que se apaixonou por Joana, uma moça que vendia doces na rua, porque engravidou do próprio padre, não é? Que era judeu. Engravidou do padre e os pais a puseram para fora. Quando eu cheguei a primeira vez em Ouro Preto, com um livro já escrito, mas não publicado, que Tomás me mandou procurar uma casa e ouvir nessa casa uma música do século XVIII, porque eu dizia a ele, os espíritas vão me malhar. Não vão aceitar um orientador espiritual mulherengo como você, que teve filho em tudo quanto foi lugar. Ele dizia, Mariluza, mas eu não posso negar aquilo que eu fiz de errado. Tem muita coisa que são de outros amigos que eu não contei, porque não são segredos meus, e não me foi permitido contar, mas eu vou contar coisa que não tem livro de história nenhum. Eu falei, mas teu livro não vai vender, fica tranquilo. Todo mundo sabe o final, Tiradentes morre na forca. Quem vai comprar um livro que já sabe como termina? Ele falou, mas eu não estou brincando, o livro vai extrapolar o movimento espírita, vai adentrar as universidades. Como o livro infantil era para ser usado em todas as escolas, porque o Lobato queria que eu pusesse como um livro meu. E eu seria considerado o Walt Disney de saias, pelos personagens e as músicas e os desenhos que foram criados pelas equipes que trabalham com ele. Eu bati o pé e disse, não é meu, não publico no meu nome, não faço isso. Ele não me dava o nome dele, eu não sabia que era Monteiro Lobato, antes dele dar o nome, e eu deixei ele de castigo um mês. Falei, não escreve mais nada em nenhuma reunião, percebo que é você, não vai escrever até dar o nome. Chegou um momento que ele disse, eu posso mentir. Eu falei, se você mentir, eu percebo. E aí, a briga vai ser maior. Aí ele falou, Mariluza, então põe aí meu nome. Meu nome é Zé Bento Monteiro Lobato. Foi outra vez que eu não acredito. Foi outro não acredito. Aliás, o não acredito faz parte do meu dia a dia. Então, quando as pessoas falam, ela está iludida com os espíritos, eu dou risada. Eu não conheço ninguém mais cética na identificação dos espíritos que eu. Dou um baile para eles que vocês não imaginam. Se eu tivesse feito isso, eu teria ganho os prêmios, porque eu participei de concursos antes de lançar o livro, colocando como meu, e a Estela Leonardo ligou para mim, e estava todo mundo entusiasmado. Quando eu falei que era mediúnico, todo mundo virou as costas. E mais, na casa espírita onde eu trabalhei 40 anos, a diretora morreu, eu era evangelizadora e eu cheguei com os livros para dar, os 2 últimos para a nova diretoria. Não, Mariluza, nós só usamos aqui o material da FESP e da FEB. Eu recebi aquilo lá, para as crianças de lá, eu comecei lá. Eu falei, não acredito. Eu falei, se o próprio pessoal que me conhece há tanto tempo, envelheceu junto comigo, não aceita, o que eu vou fazer? Aí eu disse ao Lobato, eu devia ter atendido o seu conselho, eu devia ter deixado isso no meu nome. E aí lá na frente, quando fizesse sucesso, eu diria que era seu. Não é? Então, de vez em quando a gente apoia mesmo, porque não obedece os espíritos. Vamos voltar lá ao Tomás Antônio Gonzaga. Após a reunião, então, cada um deles foi se reencarnando. Quando eu cheguei em Ouro Preto, ninguém sabia do livro, porque não tinha sido publicado. Eu bati com a cara de pau que Deus me deu, porque a gente tem que aprender humildade. E o Monteiro Lobato disse que a humildade começa com a cara de pau. Toda vez que eu dizia, eu não sou humilde, eu não vou fazer o que você está mandando, eu dizia, Mariluza, a humildade começa com a cara de pau, isso você tem. Vai em frente que um dia você chega a ser humilde. Então eu cheguei lá com a cara de pau que Deus me deu, batei na porta e falei, aqui tem reunião espírita? Eu já sabia, né? Tem, sim, senhora. Que dia vai ser? Vai ser hoje à noite. Eu posso vir frequentar? Pode, sim, senhora. Voltei para o hotel, disse, hoje à noite estou lá. Sentei, era na garagem da residência, um grupo pequeno. O dono da casa entrou mediunizado, um pretinho fantástico, Tião. Era médio de xenoglossia, era fora de série. Entrou também. E aí eu fui tomar o passe com o Tião. E o Tião disse assim, você conhece alguma Joana, minha filha? Deu vontade de ir, falei, conheço muitas. Porque a avó do Tomás era Joana. E estava com a gente. Joana d'Arc era o meu modelo de ser humano. A nossa mocidade chamava Mocidade Espírita Joana d'Arc. Eu tinha uma tia-avó Joana. E eu brincava dizendo que eu era Joana ninguém. Então, estávamos kits. Aí ele virou para o dono da casa e falou, você está protegida, meu filho? Me deu o passe. Eu olhei para o dono da casa e falei, poxa, ele está mediunizado? E a mulher dele é muito ciumenta. Como é que eu vou fazer para chegar nesse homem? Eu tenho que entrar nessa casa e eu tenho que ouvir uma música do século XVIII. Que era o que tinham me mandado fazer. E aí,
Terminou a reunião, tinha sentado e receberam muitas mensagens no caderno, estava o Juscelino Kubitschek de Oliveira, estava Maximiliano Leite, estava Isabel Querubina, muitos membros da Inconfidência. E eu recebi umas mensagens, vi algumas coisas sobre a desobsessão. Quando terminou, o pessoal ia levantando, ele virou e disse assim: não, espera, essa senhora vai ler o que ela escreveu. E fez eu ler as mensagens. Aí o pessoal foi embora. Ele falou: poxa, que bonito a senhora ter vindo na minha casa e tal. Foi muito acolhedor. Eu falei: pois é, eu sei que eu tenho que ir numa casa para ouvir uma música do século XVIII, mas não sei qual casa que é, Preto. Talvez o senhor saiba. Ele sorriu e disse: bom, minhas filhas tocam flauta, eu toco rabeca, minha esposa canta as músicas setecentistas no coral da igreja, embora a gente seja espírita. Então eu tenho muitas músicas aqui, muita coisa. Se a senhora quiser vir amanhã, mais ou menos ao meio-dia, quando eu saio do meu trabalho, a senhora vê o meu material e vê que música que é. Então no dia seguinte eu já estava lá, com a cara de pau, que Deus me deu. Cheguei lá, que as meninas quando querem fazer aquela superstição para isolar de alguma coisa ruim, elas batem na madeira. Quando não tem madeira perto, dá licença, mamãe. Então foi direto em mim. Muito bem, cheguei lá, conversamos um pouco, assim, meio constrangidos, porque não nos conhecíamos, e eu fui mexendo, achei lá um long play e falei: ó, essa faixa, põe para tocar. Sabia que ia acontecer fenômenos. Foi ele colocar para tocar, eu vejo o Tomás entrando com um outro inconfidente desencarnado. Eu disse: o senhor tem evidência? Ele falou: tenho sim, senhor. O senhor podia descrever os dois espíritos que acabam de entrar? Ele disse: entravam dois cavaleiros com roupas do século XVIII. Um tirou o tricórnio da cabeça, pôs sobre o braço e disse: jamais entraria na casa de um homem de bem coberto. E aí as lágrimas começaram a correr dos olhos dele, e ele me disse: a senhora não me conhece, me perdoe, ele quer falar com a senhora, eu deixo? Eu falei: eu vim de São Paulo aqui para isso. E pela primeira vez eu vi Tomás incorporar um outro médium e falar comigo. E aí ele dizia, chorando, da casa dele, da vinha que ele tinha no Jardim Suspenso, de onde pela primeira vez ele viu na casa de Clara Gertrudes e do tio de Marília, Marília no quintal da casa, e começou a dizer que eu precisava entender e aceitar todos os erros que ele cometera, e começou a falar da escrava de Janira, da filhinha d'Alva, de tudo aquilo que ele tinha feito, que estava no livro e ninguém sabia. E dizendo: não segura mais o livro, Mariluz, entrega para a editora, porque eu estava segurando o livro. E pedindo através do outro médium. Eu fiquei muito envergonhada, porque eu sou realmente teimosa. O coitado do Machado de Assis esperou 16 anos para escrever o livro, porque era a história de Marília de Dirceu, e quando a gente ia começar o Duda, o Tomás trazia o Machado e eu dizia: não, quem vai escrever o livro é você. Depois eu vi que ele tinha uma dívida para com Machado, quando ele for a Castro Alves, pelo apoio que Machado de Assis dera a ele no Rio de Janeiro, e pedi desculpas a ele, e pedi desculpas ao Machado de Assis, que é um grande literato, que chegou para mim humildemente e disse: deixa eu escrever o livro. Em vida, eu tive contato com o Espiritismo, mas não entendi muito bem, não li, não estudei. E aí, o que eu fiz? Eu criei o Quincas Borba, que tinha um personagem que era meio louco e achava que um amigo tinha encarnado no corpo de um cachorro para caçoar da religião espírita, achando que isso era reencarnação e era meter em psicose. Hoje eu pago alto preço, eu fico anos preparando um médium num centro espírita. Olha a nossa responsabilidade. Na hora que eu dou o meu nome, expulsam o médium e eu do centro. Diz que sou mistificador. Ou então o médium fica tão entusiasmado que começa a escrever um romance que eu ainda não estou dando. Então ele falou: deixa eu escrever, que isso para mim vai ser uma redenção da minha atitude. Se você não gostar do livro, você queima, mas eu já terei feito o trabalho. Eu fiquei envergonhadíssima. Um literato desse naipe, desse porte, está me aguentando há 16 anos dizendo-lhe não. Eu falei: não, você escreve o livro, e seja o que Deus quiser. Já estávamos quase no 5º capítulo e eu disse a ele: cadê a parte espiritual disso aqui? Por enquanto você só está malhando, como sempre você fazia as mulheres, né? Aí ele disse: calma, Mariluza. Aí chegou no final do capítulo e disse: Dona Nicota ergueu-se, ergueram as anquinhas junto dela. Mas mais indignada e surpresa ela ficaria se visse o cavaleiro do século XVIII que acompanhava com muito amor a andrajosa mendiga. Eu falei: não. Ele falou: ganhei você. Eu falei: ganhou todas. Não precisa falar mais nada.
Então é esse o contato. Mas naquele dia eu fui para a reunião no plano espiritual, assisti tudo e o livro foi se desenrolando. Eles aos poucos iam se conhecendo, se cumprimentando, tinham identidade com a maçonaria e foram se reunir lá na cidadezinha de Ouro Preto. Já haviam tido um grande governador que permitia todas as festas dos negros, o Rodrigues de Menezes, do qual Cláudio Manuel da Costa fora secretário. Aliás, ele era correspondente desde 1759 da Academia Brasílica dos Renascidos na Bahia. Então, às vezes os maçons dizem, eles não eram maçons. Eu digo, eu não vou discutir com vocês porque de maçonaria eu não entendo nada. Mas eu sei que o Cláudio Manuel da Costa já era correspondente da Academia Brasílica dos Renascidos na Bahia, desde 1759, que era uma loja maçônica meia oculta. E o Tomás fala do Conde de Lavradio, que também era maçom, e as broncas que o pai dele dá nele quando ele vai tentar defender, jovem ainda, lá na Bahia, os jesuítas. À medida que eles vão se encontrando, eles começam a se entusiasmar porque a América do Norte, devido ao imposto do chá, conseguiram a liberdade. Então eles acham que a hora que cobrar a dívida brasileira de 8.000 quilos de ouro, a população se levanta e eles poderão fazer uma república nos moldes da América do Norte. Era isso que eles tinham materialmente que fazer. Espiritualmente eles tinham que melhorar a condição espiritual de cada um, que é a nossa tarefa intransferível, que é da reforma íntima, não é? Da mudança, e ao mesmo tempo lançar sementes novas em todo o território nacional com relação à fraternidade, igualdade, liberdade. E começam a articular o movimento. Vários estudantes estavam em Coimbra. Tomás havia brigado com o novo governador, que era muito arbitrário, prendia gente livre, perseguia pardos, forros, fazia verdadeiras orgias no palácio do governo, fazia negociatas para passar os contratos de entradas e saídas. Hoje, esses contratos, essas licitações e tudo mais, ganham de Cunha de Menezes, olha, muito, muito, muito. E o Tomás escreveu as cartas chilanas, denunciando todos. E lá nós vamos ver o bom soldado, que é o Tiradentes, o Jovelino. Por quê? Joaquim José da Silva Xavier era Jovelino. Vamos ver o Alceu como Alvarenga, o Doroteu, Cláudio Manuel da Costa, o Silverino como Silvério dos Reis, o Pardella como Pará de Souza. Vamos ver todos eles nas cartas chilenas. Os historiadores e literatos, durante muito tempo, discutiram quem seriam os autores das cartas chilenas. E Vanhargen chegou à conclusão que só podia ser Tomás. Porque haviam expressões chulas e populares nos versos. E Alvarenga não tinha isso nos poemas dele, nem Cláudio Manuel, somente Tomás. Engraçado que o Resine, muito tempo depois, acusaria o poema do final do Confidências, dizendo que no livro Confidências haveria também expressões chulas e populares, exatamente idênticas às das cartas chilenas. Ele chamava de pai santo, pé de pato, paizinho, eram tudo palavrões na época. Nas cartas chilenas ele pôs todos esses palavrões. Muito bem. Com isto, as cartas começaram a ser copiadas e circularem. E o Cunha de Menezes soube e mandou a tropa invadir a fazenda de José Álvares Maciel, o velho militar, procurando aqueles pasquins das cartas chilenas. Com isso, eles se reuniram na casa do chefe dos Dragões de Minas, Francisco de Paula Freire, cuja casa fica bem em frente à casa da dona Adalgisa. E era um casarão com 5 janelas e tinha uma escada particular que hoje é passagem pública de uma rua para outra. Mas nesse dia que eles se reuniram, o movimento deles já tinha sido denunciado pelo representante, o desembargador de Sabará, que era inimigo de Tomás Antônio Gonzaga, César Caetano Manite, de forma que estavam todos atentos. E ele mandou fazer isso, eles se reuniram e resolveram mandar cartas através de outros amigos do Rio de Janeiro
e de um estudante, José Eleutério Delfim, para levar as cartas para os estudantes da Europa, a fim de conseguirem amparo da maçonaria ou do governo americano para o levante que eles idealizavam. Então era uma penca de Josés. Era José Joaquim da Maia, que estava ardendo pelo ideal libertário, mas também ardendo de febre porque estava com tuberculose e estava já a poucos passos da morte. Era José Eleutério Delfim, que foi em 1876 e levou as cartas. Era José Ribeiro, José Maria Vigaruz, José Mariano Leal, José Bonifácio de Andrade Silva, que andava com José Mariano Leal, tentando aprender para implantar siderurgias e universidades no país, e muitos outros Josés. O único não José era Domingos Vidal Barbosa. E José Joaquim da Maia, antes de morrer, passou o bastão da sua autoridade para Domingos Vidal Barbosa, que encontrou, junto com Thomas Jefferson, numas ruínas em Nimes, no mês de março. Olha a sincronicidade de novo. E Thomas Jefferson prometeu um apoio se o Brasil se levantasse. Então havia um acordo verbal. Quando veio o novo governador, que era o Visconde de Barbacena, José Alves Maciel, que era um dos Josés que estavam lá, que era cunhado do comandante dos Dragões, Francisco de Paula Freire, veio junto com o governador, os dois filhos e a viscondessa Rosa de Sabugosa. E foi para o Palácio do Planalto, não, desculpa, ainda não existia, o Palácio de Cachoeira do Campo, servir de preceptor para os dois meninos. E ficou muito encantado com a família, principalmente com a viscondessa Rosa de Sabugosa. Quando eles se reúnem, resolvem o levante, quem vai levar a tropa de perrapados, quem vai levar X de escravos, eles não iam dar imediatamente a abolição da escravatura, porque precisavam do braço escravo, que mais tarde seria utilizado na Guerra do Paraguai também, por Dom Pedro II. Quando eles se preparam para o levante, um dia que arrumar pólvora e tal, José Alves Maciel está procurando onde tem enxofre, onde tem carvão, para poder fazer a parte da pólvora para o levantamento do movimento, e descobre cobre em Caetés. Até hoje não se fala das jazidas de cobre em Caetés, mas naquela época ele descobriu essas jazidas. E eles começam novamente a se reunir, uma hora na casa do banqueiro de Minas, que é João Rodrigues de Macedo, outra hora na casa do Tomás, outra hora na casa do Diogo de Vasconcelos, lá embaixo, ou do Domingos Abreu Vieira, passando a ponte de São José, o compadre do Tiradentes, dos primeiros sobrados do lado esquerdo. E dessa forma vem, no dia 26 de junho de 1788, vem o rolim que estava proibido lá do Tejuco, lá da região dos Diamantes. O padre Rolim vem para o Rio encontrar com o José Alves Maciel. E o Tiradentes vem de Ouro Preto para encontrar e formam um triângulo maçônico, e ali começa todo o movimento. Ora, Rolim era proibido de sair da região do Tejuco, mas ele nunca obedecia. Volta e meia ele estava hospedado lá na casa do Domingos Abreu Vieira. Ou do Antônio Vieira da Cruz, do qual ele era parente, porque eles eram todos meio parentes, lá no Alto da Cruz, na casa onde havia um altar maçônico. Então, quando me dizem que não há nenhuma documentação da maçonaria na Inconfidência Mineira, eu falo, é porque você nunca foi lá no Alto da Cruz, onde, no século XX, Tarquínio José Barbosa de Oliveira, com a colher da cozinha, sua mulher Margarida, com orientação daquele médium em cuja casa eu fui, o José Antônio Coelho Maciel, desenterraram o altar maçônico oculto desde 1792, quando houve a morte do Tiradentes. E aquele altar de pedra fala mudamente, através das suas duas colunas, a abóboda celeste, um friso que indica um plano futuro, um plano tudo, dois cajados e um bastão, quando deveriam ser dois bastões e um cajado, demonstrando um avental voltado para baixo, na configuração dos elementos de baixo relevo,
que ali era uma loja capitular grau 18, que podia tratar de assuntos políticos, e 3 triângulos concêntricos: o poder, a inteligência e a bondade, a liberdade, igualdade e fraternidade, o azul, o vermelho e o branco. Mais embaixo você vai ver uma arca da aliança, exatamente do tamanho da arca que mais tarde guardaria a cabeça do Tiradentes, roubada ao poste da praça principal do governo, através de ordens do Aleijadinho, e levada numa cerimônia fúnebre para o alto da cruz, para a casa do Antônio Vieira da Cruz. Esse Antônio Vieira da Cruz que eu reencontraria, eles estão me obrigando a contar, não queria contar isso, que eu reencontraria no mês de setembro, no meu aniversário em Ouro Preto. Me apareceu um guardião do local e me disse que eu tinha que ir a Ouro Preto para ajudar um jornalista e algumas pessoas que estavam tentando desenterrar a cabeça do Tiradentes, mas que não se tratava só de desenterrar a cabeça do Tiradentes, não, e sim de auxiliar, a ajudar os 2 espíritos que, quando desceram aquelas galerias da mina maior de Ouro Preto para ver se estava tudo em ordem, com a cabeça colocada do lado direito da parede, houve um desmoronamento e Antônio Vieira da Cruz e o seu sócio morreram soterrados. Então me convidaram, me deram as passagens, lá fui eu, muito preocupada, porque eu ia conhecer um antiquário de Ouro Preto, um velhinho, muito católico. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Ele era o novo proprietário daquela casa, então eu teria que falar com ele e não sabia o quê. Quando adentrei a casa, ele com febres, com uma sonda para pegar a urina, com muita dor, com câncer na próstata, ele começou a bater palma. E eu falei, o que foi? O senhor está chamando alguém? Pensei num cachorro, ou um neto que ele chama batendo palma, sei lá. Ele falou, não, dona Maria Lúcia, estou batendo palma para a senhora, estou tão contente que a senhora veio. Eu percebi aquele amor. Eu já li o seu livro, eu sei tudo que o senhor conta ali. E aí, numa conversa, ele me contando como comprou a casa, como foi difícil, o último dinheiro chegou na hora que vencia o prazo para ele fazer o lance da casa e tudo mais, e contando aquela história toda. E no meio da locução ele dizia, mas eu tinha que ficar com aquela casa era minha. Eu tinha que ficar com aquela casa era minha. E aí o filho vai me levar debaixo da garoa lá no alto da cruz para rever a casa do Antônio Vieira da Cruz, que eu já tinha visto. Porque uma vez o Tomás me levou lá, o Tarquínio não estava quase à morte em Ouro Preto, e a hora que eu bati na porta, a empregada me abriu, eu entrei, pude tirar fotografia e tudo, porque era para eu entrar. Aí fomos lá, eu fui fazer uma psicometria daquelas pedras que falam mudamente através do seu reservatório de água, através do relevo do M da maçonaria do lado, os 3 pisos da loja maçônica, elas falam: reunidos nesta loja capitular, cavaleiros do Oriente, perante o grande arquiteto do universo, juramos entre colunas conquistar o poder com inteligência e bondade, coisa que hoje em dia ninguém faz. Conquista o poder e não usa a inteligência nem a bondade. Nossos votos ficam guardados na Arca da Aliança. Mesmo ao custo das nossas vidas, cumpriremos o ideal planificado. E não há documentação se aquelas pedras falam tudo isso. Se todos os símbolos da maçonaria estão nesse altar, e na rua em frente, um pouco mais abaixo, há um outro chafariz que diz mudamente: nas proximidades existe um altar maçônico. E então, naquela casa daquele senhor, o filho vai me levando e diz: ah, Maria Luísa, meu pai perdeu muitos filhos, só fiquei eu. Havia um processo biológico, genético com a minha mãe. Infelizmente, nós éramos de famílias muito numerosas, mas meu pai só não tem por filho. Mas eu não sou filho dele.
A gente se ama tanto que nós somos sócios. Eu falava, ai meu Deus, lá está o Antônio Vieira da Cruz e o sócio aqui da empreitada. Eles estavam muito preocupados com aquele altar, porque 4 pessoas, amigas deles, que haviam mexido naquele, haviam morrido de forma trágica. Um era o José Álvares, era o José Antônio Coelho Maciel, o senhor em cuja casa eu estive. Teve uma leucemia que o levou em pouco tempo. Levei ao Chico, levei a todo lugar, tentei salvar a vida dele, não consegui. Ele foi perseguido, mas não por mexer no altar maçônico. E o outro era o historiador, dono da casa antes do Toledo, também tem nomezinho confidente, mas era o Antônio Vieira da Cruz. O Tarquínio José Barbosa de Oliveira morreu de um câncer. E aí, a hora que nós pegamos um pouco mais de intimidade, o seu Toledo me disse que ele não queria que ninguém mexesse mais lá, porque 4 amigos muito queridos haviam morrido. O que eu ia fazer lá era salvar o coração daquele homem de um remorso de algo que ele não fizera. Então eu disse, não, eu lhe digo por que o Maciel morreu, e contei. Eu lhe digo por que o Tarquínio morreu, e contei. Disse, os teus 2 outros amigos eu não conheço, ninguém morreu por causa de mexer naquele altar. Pode ficar tranquilo, se um dia o senhor tiver que vender a casa ou mexer naquilo, fique tranquilo, não foi por isso. Um foi por desgosto e o outro porque mexeu no local do enterramento do tesouro dos Inconfidentes. Se o senhor quiser, eu lhe levo lá, porque eu não sei se o senhor esteve lá. Eu sei que o senhor sabe muita coisa daqui. Se o senhor quiser, eu lhe levo lá. Aí eles começaram a me mostrar tudo quanto é mina, nenhuma era aquela que eu sabia ver. Chegou uma hora que eu falei pro filho dele, olha, Edson, não me leva mais para lugar nenhum. Porque eu observei o seguinte, eu entrava nas minas, mas eles tinham medo, claro, tinham sido soterrados dentro de uma, eles não entravam dentro de mina nenhuma, não havia meios. Aí eu disse a ele, vocês estão me levando em lugares errados de propósito. Eu lhe digo onde é a mina, se quiser me leva lá, mas ninguém vai entrar, porque ela já está emparedada com tijolos, porque tem medo que as crianças entrem lá e se percam e acabem morrendo, ou haja um desmoronamento. Então, como ela é muito extensa, e passa exatamente embaixo da tua casa e embaixo do altar maçônico, e por isso que ele morreu aqui perto. E aí lá no alto da cruz eu mostrei a pedra e disse, através daqui a entrada, e vocês se quiserem procurar a cabeça, vão em frente, não é problema meu, mas não está amaldiçoado como você pensa. Então vejam, as coisas continuam, esses amigos estão reencarnando, nós vamos ver Sobral Pinto, nós vamos ver João Bautista Vital, Barbosa, sobrinho, Jefferson Pérez, Celso Daniel e muitos outros inconfidentes nesta luta, tentando fazer alguma coisa ainda por esse Brasil. E eles começam um movimento, e reunião daqui, reunião de lá, e o governador novo pondo espias em todo lugar por causa da denúncia de César Caetano Manite, e ao batizado João Damasceno, o filho do Alvarenga, e ele inadvertidamente já chama a sua filha de princesinha do Brasil diante de todos. Quando chega no dia 14 de março de 1789, 88, o Barbacena suspende a cobrança da derrama e esvazia o movimento. E já dá ordens para Silvério dos Reis acompanhar o Tiradentes em direção ao Rio de Janeiro e manda uma carta denúncia ao vice-rei, que é seu tio, que não queria prender os inconfidentes, mas não tem como não fazê-lo. E aí é aprisionado o amigo Tiradentes, que ia fugir para o Paraibuna e encontrar naquela região o Major Rego Fortes, o paulista, e com o amparo dele fugir para Minas Gerais, apoiado por 2 tios de Marília de Dirceu, o Matias Sanches Brandão e Manuel Sanches Brandão. Ninguém fala da participação desses 2 militares na Inconfidência Mineira. Lá depois do Tejuco eles vão tapear todas as tropas de Parada e Souza para ver se conseguem que Rolim e seus escravos fujam pelos matos e se livrem da prisão. Foram os últimos a serem presos.
Aí prendem Cláudio Manuel da Costa e o levam para a casa do banqueiro. Lá o assassinam e fazem, sem testemunha nem nada, toda uma declaração de suicídio de Cláudio Manuel da Costa. Tomás é prisioneiro em maio, uma semana antes do casamento com sua noiva, Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a conhecida Marília de Dirceu, que nos saraus declama as poesias que ele faz para tal Marília, fingindo não ser para ela mesma. Então, naqueles saraus, aqueles encontros, havia aqueles conciliábulos. E nesse batizado, eles são mais ou menos nomeados e já enviadas denúncias ao Barbacena. Começam as prisões, primeiro lá em Ouro Preto, e alguns, os que eles consideravam os mandantes principais, aquele que seria o primeiro mandatário da nação brasileira, Tomás Antônio Gonzaga, que sonhava ser um Thomas Jefferson e escrevia junto com Cláudio Manuel da Costa a Constituição, é prisioneiro no Rio de Janeiro, é levado, algemado para a cidade do Rio de Janeiro. O sofrimento das senhoras, dos irmãos, dos familiares, não dá para a gente descrever. A surpresa deles, sentindo que todo aquele ideal ia por água abaixo e que eles eram réus de majestade e podiam ser condenados à forca pública, à execração, perda dos bens e tudo mais, é um sofrimento que dura 3 anos nas cadeias. Somente José Alves Maciel e Francisco de Paula Freire é que seriam feitos prisioneiros mais tarde, quando viesse o novo juiz da devassa da Inconfidência Mineira. O primeiro, o Cleto, é um pouco amigo deles e tenta fazer alguma coisa. O Vasconcelos Coutinho também, mas o Torres, o último que vem, é muito endurecido e ele faz a cariação, ele faz um monte de interrogatórios. Tiradentes, à medida que é interrogado, começa a perceber quem é que já está prisioneiro e começa a tirar o laço do pescoço de um por um. Tomás Antônio Gonzaga, não, nunca me dei com ele, tive altercações, tive brigas homéricas com ele, porque era verdade, e conta. Cláudio Manuel da Costa, imagina, um homem que é um culto desse jamais daria atenção a um pobre soldado, fazendo um pouco o caso dele, que não era um pobre soldado, ele era alferes, e não era tão pobre assim, e vai aos poucos tirando o baraço do pescoço de um por um, porque nos seus desdobramentos ele toma contato de que fora esposo no passado da atual rainha Dona Maria I, que morrera com profundo ódio dele e que jamais permitiria que ele saísse daquilo com vida, pelas suas lembranças menomênicas e pela loucura que já começava a tomar conta dela, de medo de acabar no cadafalso como Maria Antonieta. Esta rainha depois seria recebida no Brasil com muito amor, quando a família imperial foge de Napoleão. E ela vem acabar enlouquecendo aqui no Brasil, recebendo o carinho de todas as pessoas da sua família e até do povo brasileiro. E morre enlouquecida. Mais tarde a veríamos como Nininha, uma mulher negra com as pernas tortas, velha, bócio no pescoço, os olhos enuviados pela catarata, andando descalça, vindo com muito sacrifício de um dos bairros da cidade de Congonhas do Campo, pedir esmolas aos pés dos profetas, esculpidos pelo Aleijadinho para o adro da Igreja Nossa Senhora de Jesus dos Matozinhos, com brincos, e não aceitando qualquer dinheiro pequeno como esmola. Esse vocês entregam para o zelador da igreja, para os pobres deles. Só aceitava coisa grande. Falando do marido, falando de filhos, falando coisas que não são da vida atual. Porque ela não é casada, ela tem uma irmã gêmea, que tem um companheiro que rouba tudo aquilo que ela adquire ao pedir esmolas do lar, de Isaías e Jeremias, os 2 grandes mártires da Inconfidência Mineira, Tiradentes e Cláudio Manuel da Costa. Gente, a reencarnação é uma coisa fantástica, eu quase chorei a hora que a vi.
ali no adro esmolando a antiga rainha de Portugal. E em que lugar que ela foi esmolar, com tantas igrejas em Congonhas? Não sei se ela já partiu para o plano espiritual, não me contaram. Mas a partir daí passamos a orar muito para que Deus a auxiliasse na dura peregrinação que ela passava nos dias atuais, não é? Muito bem. Começam as prisões, começam as torturas. 3 anos depois, no dia 18 de abril, os padres da Barreira de Santo Antônio descem cantando a música dos agonizantes para avisar a população. E como eles são em 11, avisam que são 11 condenados à morte. Porque se fossem menos, se fossem 10, seriam 10 condenados. Eles iam ouvir os condenados em confissão. Descem cantando e a população se prepara para o espetáculo da morte dos condenados. Se lê uma sentença falsa, em que se condena à morte 11 membros da Inconfidência Mineira. E quando todos abatidos estão, e o Alvarenga começa a exprobar a sua esposa Bárbara, por que não impediu ele de fazer aquilo, agora os filhos dele vão ficar órfãos, ela vai ficar viúva, e não tinha adiantado nada, ergue-se um rapaz, o mais jovem de todos, José Rezende da Costa Filho, que viríamos reencarnado tomando conta das fazendas do Belo Vale, do antigo Inconfidente, que fora proprietário ali naquela fazenda, e que tinha uma estrada que ainda não foi recuperada, que ligava diretamente Ouro Preto e o Belo Vale àquela região do Caraça, aonde o Frei Lourenço de Caraça erguera mendicando a sua capela. Frei Lourenço de Caraça era o Carlos Távora, da família nobre Távora. Quando condenaram a família Távora pelo atentado a Dom José I, pai da Dona Maria I, o Marquês de Pombal fez com que eles fossem condenados à morte em praça pública e queimados. E ele fugiu num barril, num barco, e veio dar com os costados em Diamantina, no Tejuco, onde o intendente dos diamantes, que era amante da Chica da Silva, o acolheu. O João, eu sei o nome dele atual, então eu fico esquecendo o antigo. Então, João, esqueço mesmo, não vai dar. E eu não quero falar o atual, não posso falar. Não posso falar o nome atual. Também é João, lá era João Fernandes. E hoje ele é João, não sei o que, Oliveira. Então, foi mais ou menos isso. E o acolhe. E eu sempre procurei documentação a respeito. Quando eu estive no Caraça, eu fui falar com o padre Briner, e tinha o padre Tomás, e meu filho era pequeno, e eu comecei a perguntar da Ponte do Bode. E ele ficou muito furioso que não tinha nenhuma ponte dessa, era a Ponte do Bode porque o cara era maçom, né? E também eu falei, como foi que veio aquela relíquia? Uma relíquia linda que tem lá, que é um soldado romano com aquela vestimenta típica da época. Eles pegaram os ossos nas catacumbas romanas de um soldado romano que morreu no circo de Roma, e um artista fez em cera a reconstituição daquele corpo, exatamente como deveria ter sido, pelos ossos, e ficou um trabalho de arte fantástico. E o Papa da época mandou de presente para o Frei Lourenço de Caraça. Ora, naquela época as coisas vinham ao Porto de Estrela do Rio e depois pegavam a estrada da Mantiqueira, que era tão ruim que havia muitos lugares, quando chovia, formava aqueles buracos que chegavam a engolir uma mula com toda a sua carne, desaparecia. E aquilo foi trazido com muito carinho e está até hoje lá no convento do Caraça. E eu queria saber, eu posso ver os documentos da doação disso do Papa? Porque eu tinha certeza que era porque o padre Lourenço era do Caraça. E eu precisava da foto do padre Lourenço, feito pela Taíde, para colocar na capa do livro de Mário Tiradentes.
E o padre Tomás, muito atencioso, me abriu, que hoje eles abrem a todos, a galeria das fotos. Eu me desculpei assim, eu falei, eu sei que lá dentro tem a foto, um quadro, né, representado, do Cardeal Mota. Meus filhos estudam no Colégio Cardeal Mota, eu queria ter uma lembrança, tirar uma fotografia do Cardeal Mota. Na verdade, eu queria tirar do Frei Lourenço. E falei para minha filha, olha, eu vou distrair o padre, você faz de conta que está batendo um, vira a máquina e tira do outro. E vai ser uma vez só, trata de não tremer, se vira. E conversando com o padre Tomás, muito simpático, eu pude fazer isso. Mas os arquivos, o padre Boini ficou bravo comigo, disse que não tinha nada daquilo ali, que eu estava inventando coisa, e meu filho, por que ele ficou tão bravo com a senhora, mãe? Falei, porque eu estou falando coisas que só ele sabe. E que ele sabe porque ele tem nos seus arquivos. Mas, infelizmente, eu não vou poder mexer. E no livro de Maria Tiradentes, nós temos a foto do Frei Lourenço de Caraça, desenhado pelo nosso querido Ataíde, que foi o pintor das Minas Gerais, na época da Inconfidência Mineira. Ela não está passando bem? Então, vejam o que vocês podem fazer. Ajudem, por favor. Bom, vou ter que continuar, espero que ela melhore. Vem a sentença condenatória, e aí eles leem a sentença verdadeira, porque eles estavam atormentando. O José Rezende Costa Filho vira para o pai e diz, meu pai, não chore, breve estaremos na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Podem nos tirar o corpo de carne, mas não matarão o nosso ideal. Olha que coisa linda. Era um menino de 20 e poucos anos e foi arrolado. É um dos poucos que volta após o exílio imposto. É um dos poucos inconfidentes que consegue voltar ao Brasil, e aí nós já tínhamos a independência através de Dom Pedro I. Ele participa disto, como Rolim volta e vai buscar a esposa e os 5 filhos que haviam ficado no convento de Macaúbas. A Rita Quitéria, que era filha da Chica da Silva. Hoje eu fico horrorizada de ver filmes fazendo a história da Chica da Silva totalmente diferente, como se ela fosse uma devassa, como ela fosse louca. Ela enlouqueceu por causa de perder o grande amor da vida dela, que foi o intendente dos diamantes. Ela fora amante antes de Manuel Soares Cardoso. Manuel Soares Cardoso tinha um escravo e ele mandou açoitar o pardo escravo na rua pública do Tejuco. O Tiradentes, na época, não era ainda militar, ele era um comerciante com a sua tropa de mula, vendendo quinquilharias. Foi iniciado numa loja na Bahia. Quando ele chega e vê o escravo sendo açoitado, ele arranca o açoite da mão do feitor e começa a relhar o feitor. E é preso, perde a sua tropa de mulas, e quem o tira da cadeia é o José Álvares Maciel, não, velho padre Rolim, o velho, o tira da cadeia e faz com que o filho Rolim compre e fique com o pardo Alexandre, que é o que estava sendo sediciado. Esse Alexandre tapeia os juízes da devassa e em interrogatório prova, ele que fora ferido tentando salvar o Rolim, que Rolim e Tiradentes nunca tinham se visto ou se conhecido. É fantástica a peça realmente dos processos que eu ganhei do Tarquínio depois de morto, que chegar às minhas mãos em São Paulo. Ele havia prometido isso em espírito, ele me avisou o dia que morreu, e depois o José Costa Andrade, amigo dele, que não acreditava em mediunidade nem nada, mas andava à busca dos documentos sobre o Tejuco, me escreve e eu respondo através de carta do Tarquínio, chamando-o pelo apelido que só os dois conheciam. E o senhor Costa Andrade passa a me trazer todos esses documentos, que estão muito bravos comigo, porque está lá há muito tempo e eu não tenho tempo de ler. E eles querem me mostrar algumas coisas e eu não olho, que talvez confirmem o livro da Inconfidência. Até falei para ele, põe dedicatória aqui, com o seu nome, para todo mundo saber quando foi que esse livro veio à minha mão, para ninguém achar que eu ganhei antes. E eu fico acho muita graça,
quando percebo que o Tarquínio, que era o Cláudio Manuel da Costa, não percebeu que o Doroteu e o Alceu não eram a mesma pessoa. Ele achava que ambos eram o Cláudio Manuel. E foi procurar com os historiadores a Fazenda Covão, de que fala na Carta Chilena e também fala no livro Confidências, num lugar errado. E os historiadores vieram para minha casa e me apareceu o Valdemar Leal Rodrigues, irmão do Wallace Leal Rodrigues, aquele grande espírita lá do Clarim, e falou: Mariluza, nós estamos contentes porque nós achamos a fazenda do Paraupeba, que é a fazenda do Covão do Alvarenga. E na hora o Tomás, na sala, disse: eles estão errados, aquela não é. Pede para ele abrir a pasta dele e te dar Cartas Chilenas, fontes textuais, que eu ainda não tinha. Aí depois uma amiga me mandou: está esgotado, não se encontra. Aí eu falei: me dá aqui o livro que o senhor tem na pasta, Cartas Chilenas, fontes textuais do Tarquínio. A pasta estava fechada, né? Aí ele pegou, meio assustado, e me deu. Aí eu abri na nona carta e diz assim: mandou Doroteu, nosso amigo Alceu, que me vestisse no par do casacão e fosse à fazenda Covão jantar com ele. Falei: olha, ele está escrevendo em ouro preto para o Doroteu, que era o Cláudio Manuel, sobre o Alceu, que era o Alvarenga, o dono da fazenda Covão, que o outro havia convidado para ele ir jantar com ele. Olha, a distância entre Ouro Preto e essa fazenda que vocês encontraram, não dá para sair de Ouro Preto e ir jantar numa caleça ou a cavalo, ou numa carruagem. A distância é muito grande, portanto não está lá. Não, Mariluz, está, nós vamos tombar e tudo mais. Aí eu fui passear em Ouro Preto e falei para meu marido: dá um jeito de passar pela região tal, onde tem uma fazenda assim, assim. Então nós fomos por Três Lagoas, demos uma volta conosco, fomos e chegamos nesta fazenda do Paraupeba. E cansei de bater palma, de gritar na porteira, e o homem não vinha abrir. Aí eu falei para meu marido: eu vou lá. Mas o que você vai fazer? Eu era mais jovem, né? Subi no muro, não deu outra. E fui andando em cima do muro. Hoje eu caio mesmo no chão. Assim, como é bom a gente ser jovem, né? Naquela época eu era. E eu andando, e do lado era um pasto. Então tinha chovido, era aquele cocosada de boi, de vaca, né? E aquela barreira, se eu caísse, ia ser o banho, né? O banho de lama. E eu venho andando. De repente eu vejo um senhor com um chapelão, bota até aqui, vem vindo de lá e diz: a senhora para aí. Eu falei: pronto, vou levar um tiro, eu pensei. E o marido e as crianças lá do lado de fora olhando as peripécias da maluca da Mariluz. E eu lá. Aí eu disse: não senhor, eu vou aí. Ele disse: a senhora não dê mais nenhum passo. Eu tinha estacado mesmo, porque eu falei: ele está armado. Eu falei: por quê? Ele veio andando. Se a senhora desse mais um passo, a senhora ia cair. Não tem muro aqui, eu pus essa folha de Flandres. Aí, eu vou abrir a porteira. A senhora volta da onde veio que eu vou abrir a porteira. Ele estava muito assustado, porque haviam ido os historiadores lá, ele estava com medo de perder a propriedade, que fosse tombada e tudo mais, não é? Porque queriam pesquisar os documentos da Inconfidência Mineira, que estaria na fazenda Covão, e eles achavam que era aquela e não era. E ele era um descendente do próprio Tomás Antônio Gonzaga. O mundo, não. O mundo. Aí fizemos amizade, conversei com ele, convenci os historiadores que não era aquela. Eu sei onde é, mas não conto. Não posso contar. Tá bom. Da fazenda não sobrou nada, a não ser o portal enorme que o escravo que nos perseguia, achando que a gente estava atrás de um tesouro dos Inconfidentes, como perseguiu os 7 que acharam o local e todos morreram, inclusive um casal de italianos que estava há 30 anos procurando esse tesouro, e eles explodiram 3 triângulos enormes com dinamite que demarcavam o local, e ali havia todos os símbolos da pirâmide da Gizé. Havia o leão, o touro ou boi, a águia, e puxando uma linha que formava uma cruz, no alto do morro, uma cabeça de mulher de 5 metros de altura, olhando para o oriente. Era a demarcação do local. Havia uma pedra enorme de 3 aros, que foi também tirada do local. Então eles chegaram nessa primeira rocha, e eles tiraram um pedaço dessa pedra e puseram uma outra que parecia um bolo com uma fatia cortada, que ainda está lá. Não chegaram à roda de 5 aros nem a de 7.
Muito antes de receber o Confidências, ou sequer sonhar com tudo isso, eu me vi desdobrada, eles estavam mexendo nesse local. E vi eles tirando litros com topázios imperiais e um monte de coisa. E vi também que tiravam uma Nossa Senhora do Rosário, sem o Menino Jesus, de madeira policromada, azul, toda bordada em ouro. E eu chorava e dizia, não tirem isso daí, não tirem, vocês não podem tirar. Quando eu cheguei na casa do Maciel, eu vi que ele era um daqueles homens. Essa estátua foi vendida no Tableau de Artes em São Paulo. O lance mínimo era 1 bilhão de cruzeiros. Eu não tive nem coragem de ir para ver quem ia ficar com essa estátua, que fora de Marília de Dirceu, dada ao movimento do Confidente. Então ali nós tínhamos a representação do Mateus, que era o anjo, a mulher, porque a mulher é um anjo, quando quer, né? Muito bem. O Marcos, que era o leão, o Lucas, que era o boi, e João, que era a águia. Os mesmos discípulos que estão diante, abrindo a passagem da Catedral de Brasília, feita pela cara de múmia atual, que é um jovem bonito, do Niemeyer. A mesma cara de múmia do Ulisses Guimarães, a mesma cara de múmia em que acabou o nosso querido Juscelino Kubitschek de Oliveira, que era lá do Egito Antigo. Então, de vez em quando eu olho e falo, deixa eu ver se eu acho alguma outra cara de múmia por aí. Então, eu tenho que encerrar e quero dizer a vocês apenas que, algum tempo depois, o Aleijadinho, que era partícipe do movimento, foi chamado a fazer as estátuas do Atro de Congonhas. 3 lances também, 33 degraus, bocas de canhão, igual na Igreja Francisco de Assis, porque o canhão era o símbolo justamente da luta, como saídas de água. E todos os símbolos da maçonaria estão na Igreja Francisco de Assis, que é o Oblonga, que tem lá um lavabo, onde se vê um homem de olhos vendados, puxado por 2 anjos, e ali estão as 2 colunas, estão as volutas, estão a rosa, está o girassol, está a abóbora celeste, está a régua, está o compasso, está o prumo, está a bacia de bronze, todos os símbolos lá. E ainda o dístico, assim como os servos correm para o Senhor, assim eu também corro para Ele. Correm para a água e eu corro para o Senhor. E do lado, a simbologia da loja maçônica. E no alto, namorando impudicamente no altar, Nossa Senhora dos Anjos, coroada com 12 estrelas, tendo aos pés a lua crescente, quando se davam as reuniões deles, e ao mesmo tempo amparada pelo Padre Eterno e por Jesus. Marília de Dirceu, a Nossa Senhora dos Anjos, que era adorada por São Francisco de Assis. Ela olha diretamente para São Conrado, com os cabelos loiros caídos sobre o ombro, a sua túnica, amarrado o seu cordão, e 12 pássaros lhe adejam em torno. Um pousa como uma joia no peito, mostrando o seu cajado de diácono, grau 18 de juiz. São Conrado Tomás Antônio Gonzaga. Assistido por São Ivo, Cláudio Monel da Costa, com todos os símbolos, os nós da maçonaria, os livros, as cortinas. Cláudio Manuel da Costa assistindo a ambos. Do outro lado, São Boaventura, também com vários símbolos, e com a coluna truncada, o Alvarenga. E segurando um menino nos braços, aquele que fez o encontro do Tomás e Marília, segurando esse filho do casal nos braços, Antônio Francisco Lisboa, um santo mulato de olhos esbugalhados, o próprio Antônio Francisco Lisboa. E Jair Francisco Inácio, que eu não conheci, mas eu escrevi uma carta para ele e ele me respondeu, me contou que ele ia para essa igreja, porque ele falava 8 idiomas, era cego de uma vista, era um pretinho, era alcoólatra, e ele fazia restauro. Então ele falou, Maria Lúcia, por que eu vou naquela igreja? Eu sou devoto de Santo Antônio, eu já vou rezar nos pés da figura de Antônio Francisco Lisboa. Mas a hora que eu começo, uma voz fala, Jair Francisco Inácio, eu saio correndo. E eu não pude dizer a ele que ele era o filho do Alvarenga, do
Lisboa, do Aleijadinho, nunca valorizou o pai. A mulher dele, a nora do Aleijadinho, é que o recolheu quando ele já estava sem braço, quase sem perna, como um toquinho de gente, para viver os últimos instantes da vida dele com algum amparo, e nunca ligou para ele. E ele era o próprio filho daquela estátua ali representada do Aleijadinho. Aí ele me disse, eu não sei porquê, eu recebo obras para restaurar, eu tenho que fazer o carbono 14, fazer a avaliação. Antes mesmo de fazer, aquela que é do Aleijadinho, eu ponho a mão e sei. Como é que é isso, Mariluz? Como é bonita a reencarnação. Hoje estão ambos do lado de lá. Muito bem, esse Aleijadinho então faz os profetas do Adro e deixa o seu nome ali gravado. Aleijadinho, o apelido que ele tinha. A de Abdias em Francisco Paulo I. L, ele olha na Bíblia, não tem nenhum profeta com a letra L. Aí ele pega Baruque, que quer dizer em hebraico louvado, e põe Tomás Antônio Gonzaga. E de Ezequiel no Alvarenga. E de Isaías no Tiradentes, porque era, não, e de Isaías ele põe no Tiradentes. A lei J de Joel e Salvador Gurgel. A de Amós no próprio Aleijadinho. D de Daniel e Maciel. O I tônico ele põe duas letras J. O Jonas no Rego Fortes e o Jeremias no Cláudio Manuel da Costa. Aleijadinho. N de Naum em Domingos Abreu Vieira. H de Abacuque em Oliveira Lopes. O de Oséias em Domingos Vidal Barbosa. Aleijadinho. Na primeira capela, que vai se andando enviesado para vê-las, Marília de Dirceu segurando seu filho e sua prima, Francisca, fazendo a imagem da Verônica que chora na procissão. O Cristo traz uma corda no pescoço, é o próprio Tiradentes, e assim ele vai representando todos eles. Denuncia a prisão e morte do Cláudio Manuel na igreja Nossa Senhora do Carmo. Um relevo baixo, em que o rosto do Cláudio está contorcido como de um enforcado e as mãos e pés prisioneiros, como se fosse um escravo. E aí ele vai fazendo daí para frente a sua denúncia, o nosso querido Aleijadinho. E trazendo esse livro a lume, com muito sacrifício, com muita luta, inclusive porque eu sou teimosa e falava não, isto extrapola o ambiente espírita. Historiadores encontram lacunas históricas, escrevem para várias lideranças espíritas, todas minhas amigas, e ninguém me conta, mas eu estou sabendo, até os 12 itens que eles falam que estão errados. O último dos itens era que João Antônio não era filho de Tiradentes, com Eugênia, a irmã de Maria Antônia. Ninguém reconhece esta relação. Só querem saber de Joaquina, filha de Antônia, que foi a primeira mulher do Tiradentes. Mas no último ano do governo de Fernando Henrique Cardoso, a tetraneta de João Antônio consegue a documentação e prova que ela é descendente do Tiradentes e passa a receber até o fim da vida um salário mínimo por mês. Grande preço por uma vida, né? Do tipo de Tiradentes. E nós somos tão pequenos, gente. E acompanhando os passos desses companheiros, inclusive o Jefferson Pérez, que partiu há pouco tempo, o Celso Daniel e outros que aí estão, lutando pelas usinas de biomassa, como o João Bautista Vital, que teve que responder a uma CPI no Senado, porque é um dos maiores conhecedores de energia do mundo, e aqui não é reconhecido, um velhinho baiano fantástico. E os espíritos me acordaram de madrugada para ver passar a CPI lá do Congresso, que estavam repassando, para eu assistir o que estavam fazendo com esse homem e a tranquilidade dele ao responder as questões. E sabendo que hoje em dia a energia, nós estamos entrando no quarto cavaleiro do Apocalipse, o amarelo, o domínio da raça amarela sobre o mundo. E isso Kardec fala no Obras Póstumas, gente. Que quando passássemos da aristocracia do capital para a aristocracia do intelecto, estamos agora nesse momento, antes de chegar à aristocracia intelecto-moral, os povos asiáticos dominariam a Terra. Nós estamos nesta época. É nossa responsabilidade mostrar o lado espiritual da vida
porque é o último momento. Nós vamos ter então novas energias, que serão diferentes da do cavalo negro do Apocalipse, o cavaleiro negro do petróleo, da fome, que traz uma balança na mão, tantos côvados de farinha, tantos dinares, tantos côvados de óleo, tantos dinares. A fome, o dinheiro, o petróleo. Eu tenho que fazer por esses amigos uma cidade socioturístico-cultural no Brasil. Já foi escrita, já foi desenhada e já foi registrada. Fui atrás do Niemeyer, não consegui. Fui atrás do pessoal da OSCAL, do Célio Allan Kardec, não consegui. E falei para os espíritos, não vou mais atrás de ninguém. Porque a última vez que eu falei com o Chico, eu falei, Chico, eu não vou conseguir. Mal estou conseguindo fazer os livros infantis. De 100 histórias, de 1977, que eu tinha, com 1.500 ilustrações, mais partituras e tudo, eu só consegui pôr na rua 34. Os espíritas não compram, os evangelizadores não usam. Por isso que eu me arrependo de ter posto o meu nome, né? Sairia fora do ambiente espírita. Eu vendo a R$6 cada livro, dou no mínimo 30% de comissão, porque as distribuidoras querem 60%. Eu recebo menos que o valor do livro. E o que daria uma passagem de ida e volta no metrô de São Paulo, as pessoas vestidas de marca não compram, não divulgam. Eu dei as músicas para várias lideranças espíritas. Eu me permito contar isso aqui para vocês, e não é com amargura não, é para vocês saberem que a gente não está, primeiro, nadando em ouro, segundo, recebendo aplauso nem em busca disso. Eu dei para artistas famosos espíritas, para corais, para grupos, ninguém cantou. Quando eu falei para minha filha, olha filha, essa pasta aqui são de partituras, só tem uma do seu avô aqui, porque seu avô morreu e as outras foram todas roubadas, não sei por onde anda. E as outras são músicas mediúnicas que a tua mãe recebeu. Você sabe que eu não sei nada de música. Já dei para muita gente, ninguém faz. Então eu acho que eu vou uma hora aí no estúdio, canto com a minha voz mesmo. E depois eles fazem um arranjo e eu vou começar a distribuir. E ela que tem ouvido universal igual meu pai, e percebe quando alguém desafina, ela é muito sincera, olha para mim e falou, a senhora cantar, mamãe? Pelo amor de Deus, não. Porque eu só canto para espantar o obsessor, eles não aguentam e vão embora. Aí eu canto. E ela começou, ela que não é espírita, é budista, a trabalhar e fazer a gravação dos CDs. Um do Microcolos, ela botou 26 músicas numa e 20 na outra. Contratou músicos profissionais e me entregou no Natal de presente o backup de 46 músicas e disse, se a senhora gostar e aprovar, a senhora manda rodar o CD. Então, graças a ela, estão aí os 2 CDs. O Fala-se Me Amas e o Microcolos. Você não vai fazer isso comigo? Não, não vai. Eu não vou deixar. Ele quer que eu cante a música da Maria Doroteia que a dona Irã fez. Eu não vou. Não vou, não vou e não vou. Me nego. Porque eu cantar para eles, como diz o Picasso, é um assinte cantar para os outros. Quando eu começo a cantar, ele fala, não, eu já vou embora. Isso é muito para mim. Ele diz. Bom, e aí quando eu fui pela primeira vez em Ouro Preto, e esses lampiões repetiam aquela imagem do chuva de ouro e de prata, e aí eu entendi por que chuva de ouro e de prata. Eu ainda disse ao Tomás, você não é nem um pouco modesto. Zeus, o deus do Olimpo, conquistou a Europa, transformado numa chuva de ouro. Tomás ia falando um poema. Eu fui numa reuniãozinha lá pro lado do Passo 10, uma casa de uma viúva pobrezinha que tinha um filho único, que era tão agressivo que ficava o dia inteiro no quarto escuro, dormia durante o dia e via televisão durante a noite toda. E ninguém podia chegar nem na porta do quarto porque ele avançava, rasgava a roupa, unhava, mordia, batia. E ele estava sendo assistido pela espiritualidade. Aquela senhora simples, semi-analfabeta, quase sem dentes na boca, que vendia salgadinhos para os bares e pessoas em Ouro Preto, Dona Ercília, uma amiga muito querida, eu fui na primeira reuniãozinha do culto cristão do lar na casa dela. Ela servia um cafezinho, um biscoitinho, um doce. Era tão pequenina a sala, tinha uma mesa tão pequena, que um entrava e tinha que dar a volta e ficar lá para o outro poder passar. E ali, logo que eu entrei, 2 espíritos me apunhalaram as costas e eu comecei a ver muita coisa.
e era feita também a desobsessão, um trabalho magnífico. Ela lia gaguejando o Evangelho, porque ela mal aprendera a ler, fazia pouco tempo. Mas era uma luminosidade naquela casinha simples. Era algo tão lindo, e Ouro Preto é tão cheio de tragédias. Tantos espíritos passaram por aquelas ruas, tanta gente ali se droga e se torna dependente do álcool. Vocês não têm ideia, tanta gente se suicida. E eu estava ali, e Tomás falava um poema que tem o dom de criar ideoplasticamente a pequenina cidade de Ouro Preto. E ele dizia: Jesus, nesta vila rica tão querida de pedras, de calhaus e de entradas, onde penaram nossas almas travas entre 1000 ladainhas e escravas a recender perfume nas ermidas. Nessa vila rica onde hoje torno, sorvendo nas saudades longos altos, depois de carpir algemas e altos que devassaram as nossas esperanças, do mundo de Jesus por nossa herança. Nesta vila rica, cheia de cilícios, em penitência seres em suplício a luzir do ouro e pedras preciosas, esmeraldas, rubis, topázios, rosas, lágrimas, ciladas, dor e vício, onde havia amigos e ciladas, trevas e travas, intrigas e urtigas, cançonetas e preces nas ermidas, palácios com lauréis e com senzalas, sons de soluço e festas nessas salas. Nesta vila rica, abençoada e boa, que hoje nos recebe na garoa como lágrimas nossas a descer dos céus, brilhando como opalas e brilhantes, lavando as dores que já foram diantes, a ouvir o buliço lá dos ventos, e na treva o tocar dos atabaques, a saudar-nos dos sons vindos da África, a raça branca e negra que se abraçam sem mais tantos entraves. Nós que somos de ontem, de mãos dadas, palmilhando de novo essas estradas de chicote, de sangue, de emboscadas, voltando contente nessas novas plagas, na fé e no amor, com que tu nos afagas. Queremos bem dizer-te nestes versos, apesar do destino adverso, da prisão, do exílio, da desgraça, na eternidade que nos enche de júbilo, no coração o néctar da taça, e dizer: como é bom ver nessa terra boa a semente do espiritismo que se doa para os jardins de luz, em açucenas, lírios, rosas, cravos e falenas na multidão necessitada e louca. Míseros seres com os pés na lama, volvem os olhos às luzes que vos chamam, ouvi a voz na música da brisa, não mais terço, penitência e missa, mas doação eterna de amor, enxaga e chama, pisando de mansinho esses largos, as escadas subindo sem os fardos das injunções políticas, libertos, nós, profetas, doutores, militares, choramos o retorno desses lares. São lágrimas de alegria e comoção doídas, a dizer 1000 graças nessas vidas. Graças, Senhor, pela dor incutiladas, por vermos nossas cruzes esmaltadas, a luzir no dossel dessas estrelas. Graças, Senhor, por poder dizer poemas, afagando e beijando as mãos pequenas, por bem dizer-te graças após tanta tortura e esperarmos vestidos de ventura o mundo de luz com que tu nos acenas. Graças, Senhor, nos ricos rios seculares, nestas montanhas e povo e altares, nesses prédios de templos angulares, e perdão se não fizemos tanto, mais do que amar e tramar, em luto e pranto, deixando essas sementes insepultas das nossas próprias mentes indultas, à espera do dia do Senhor. Perdão por nossos votos e estes versos de luz, de fé, de paz e de amor. Obrigada. São 30 anos da recepção do livro Confidência de um Inconfidente.
Eu estou festejando aqui hoje porque eu comecei a recepção no dia 21 de abril de 1979 e terminei exatamente na meia-noite do 21 de abril de 1980. São 30 anos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.